que acontece conforme a gente envelhece, conforme a gente amadurece com o nosso cérebro? Por que que depois de uma certa idade o nosso cérebro encolhe? E o que nesse processo de envelhecimento é natural, é esperado, acontece mesmo? E o que que é patológico? O que que é sinal de uma doença, de uma demência que está chegando aí? E se tem o envelhecimento natural e o patológico, a doença, como a gente faz para evitar um mau envelhecimento do cérebro? Como que a gente prepara o cérebro para envelhecer bem? E nesse processo todo, por que que o cérebro do brasileiro, em particular, tem que ser estudado? O que que o nosso cérebro tem de especial aqui, de bom e de ruim? E juro que tem muita coisa para falar sobre isso. Para falar sobre isso aqui no Não Ficção, onde a gente traz ciências do dia a dia com especialistas, o nosso especialista de hoje é o Eduardo Zimmer, que é graduado em farmácia e mestre e doutor em bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele também fez o doutorado dele pela McGill University no Canadá, onde ele também é professor e ele estuda neurociência, envelhecimento, Alzheimer e neurodegeneração. Bora ter essa conversa fantástica com ele aqui. Eduardo, um prazer te receber por aqui, poder conversar com você agora aqui no Não Ficção. Acho que foi uma das conversas mais legais, com mais lições que eu tive nos encontros do Serrapilheira, com muita coisa que ficou na cabeça, que eu quero aproveitar e trazer para todo mundo agora, para situar as pessoas em onde está a minha noção da coisa, tendo feito biologia, tendo me informado sobre a área. Eu não tinha noção do quanto a gente aprendeu sobre o que é envelhecer o cérebro. Assim, depois de muito tempo, eu fui em um podcast, alguma coisa, alguém estava comentando sobre sinais de Alzheimer e outras complicações do cérebro, e eu comecei a ouvir falar, mas pera, isso daí é o que a gente fala que idoso faz. Não, isso daí é a idade, não é? Isso daí é porque envelhece. Aí você começa a pensar, não, pera, nem todo mundo que envelhece começa a se comportar desse jeito. E eu ainda tenho essa confusão na minha cabeça do que é envelhecer e do que é ter uma patologia do cérebro, ter complicações ou alguma coisa quando a gente envelhece. Então já adianto que uma das coisas que a gente vai destrinchar aqui é o que é um envelhecimento natural, entre aspas, ou o que são coisas que são complicações que a gente confunde com o que é envelhecer e como evitar. E a outra, que é muito sensível para mim nesse momento de criar um filho, é como o nosso cérebro muda mesmo no desenvolvimento. Né, eu acho que esses dias eu tava brincando com ele de Lego, fazendo um caminhão, a gente fez a garagem, e aí ele foi e botou um pino na entrada da garagem, assim, aí ele foi tirar o caminhão e eu já tava lá, ele vai bater ali, não vai conseguir tirar, vai ficar frustrado. Aí ele chegou com o caminhão no pino ali, papai, não sai. Eu falei, você vai ter que tirar o pino que você pôs. Ele, não, o caminhão pode voar. E tirou o caminhão e saiu voando com o caminhão e foi embora. Eu falei, caramba, como eu sou limitado no que eu faço, assim. Como a gente vai se podando no que é possível para se especializar em algumas coisas e o quanto isso não limita o nosso repertório depois. Então, eu tô convivendo com as duas coisas agora. Tô na ponte de conviver com família e familiares agregados envelhecendo e com uma criança, que é esse mundo de possibilidades maluco de enfiar uma camiseta como saia, virar o bolso da calça para fora e achar que é guardanapo, porque não tem as regras ali na cabeça ainda e tá tudo ótimo. Então eu queria te perguntar, como é que o cérebro envelhece? O que é envelhecer do cérebro durante esse desenvolvimento? Muito boa pergunta, muito bom estar aqui, Atila, é um prazer estar falando contigo. Um dos melhores pontos para mim, dos maiores do último encontro do Serrapilheira, foi pegar o táxi junto contigo e a gente ficar aquela hora conversando até o aeroporto. Aquilo foi realmente muito legal, né? E falar dos nossos filhos, né? Como a gente vai falar hoje também, né? Quando a gente vira pai e fala de filho, tudo muda, né? E quando a gente fala de envelhecimento do cérebro, é bastante importante entender que é uma área que a gente não tem consenso ainda. Tá. Então acho que isso é a primeira coisa importante. Todo mundo vivencia, mas ninguém estudou. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Então isso que é importante entender que o cérebro, diferentemente dos outros órgãos, ele é difícil de acessar. Sim. Eu não consigo tirar um pedacinho do cérebro para avaliar o que está acontecendo. Dos outros órgãos eu faço uma biópsia, né? Ó, tira a biópsia ali, ó, tá acontecendo uma coisinha aqui. O cérebro precisa de um exame de imagem, um exame que avalia ondas no cérebro, né? Não é simples de invadir o cérebro. E o coração não fala, não, eu tô só cansado e vou tirar um descansinho ali e aí eu volto a bater normal, né? Ele não tem a cultura para disfarçar, né? Não. E o cérebro, essa dificuldade de invadir o cérebro torna ele ainda o órgão mais misterioso do corpo humano, sem dúvidas, né? E em termos de envelhecimento, vamos começar a pensar na biologia do envelhecimento, para tentar entender o que significa. Tem um artigo bastante interessante agora que acabou de ser publicado, acho que um ano atrás, numa das PNAs, da PNAS Nexus, que chamou 81 especialistas em envelhecimento e fez algumas perguntas
super simples para esses especialistas para ver as respostas dessa turma, né? E primeiro, a primeira questão era, vamos definir envelhecimento com palavras, né? E aí o que acontece? Aquela turma forma aquela nuvem de palavras, né? Que todo mundo vai colocando. No meio, a palavra que todo mundo falou era função. Função, né? Então você já linka com, envelhecer, o que tem a ver com função? É perda de função. A gente vai perdendo função, né? Tá. Então você já linka para a função. Aí a segunda pergunta do artigo, acho que foi a segunda pergunta do artigo, era envelhecimento é uma doença ou não? Pô, eu que não sou um especialista na biologia do envelhecimento, né, a parte bem biológica, eu pensei, óbvio que não é. Não é consenso. Né? Acho que mais da metade das pessoas acham que a maioria acha que não é uma doença, mas tem uma porção de acho que 30% que acha que é uma doença, porque é uma perda de função. Você vê, é muito complexo você entender em termos de biologia, né? Obviamente você vê um idoso com 70 anos completamente saudável, esse cara não está doente, de maneira, né? Entretanto, se você pensa na biologia do que é perder função progressivamente, pode ser que isso se encaixe. Então nem especialistas têm consenso. Né? Como uma pessoa que está envelhecendo, é complicado perder funções, assim. Perder a função de levantar o filho rápido, perder a função de comer depois das 10 ali, depois das 8 da noite, já não é mais a mesma coisa. Tem umas funções indo embora aí. As perguntas desse artigo são geniais, Átila, porque são perguntas muito simples, né? A outra pergunta que me marcou muito é quando é que a gente começa a envelhecer? Para esse eu tenho uma resposta fisiológica. Vamos ver. Para desempenho físico do corpo, o auge do desempenho físico é aos 25 anos. E dali para frente é ladeira abaixo. Você nunca vai ter uma visão tão aguçada, nunca vai ter mais tanta força, tanto condicionamento físico. Claro, se você treinar, né, se você usar o seu corpo proporcionalmente ao longo da sua vida. Mentalmente, se eu não me engano, aos 30, 40, por algumas coisas que eu li, que é quando você já juntou bastante e começa a ter declínio de outras coisas. Mas pensa só, envelhecer simplesmente é ficar mais velho. Uma pessoa que tem 5 anos e agora tem 10, envelheceu 5 anos. Sim, então, existe sim, não, é claro. Então é muito interessante, tem gente que fala, você começa a envelhecer no dia 1 pós estar ali, ter formado, você entende? Desde que tá dentro da barriga da mamãe, né? Ali você já começa a envelhecer. Então, o conceito de envelhecimento, e se ele é uma coisa saudável ou não, ele ainda é muito confuso entre essa turma. E foi uma coisa que me espantou muito quando eu vi, porque para mim, envelhecimento saudável, a gente fala muito de envelhecimento saudável, né? Quando eu vi, esse artigo acabou virando uma nota na Nature depois, especialistas não têm consenso sobre o que é envelhecimento. Eu acrescento uma outra camada aí, que é envelhecer em qual sociedade? Porque você medir um idoso em São Paulo, você medir um idoso numa comunidade ribeirinha, você medir um idoso quilombola, você medir um idoso indígena, você medir um idoso em Porto Alegre, você vai ter medidas bem diferentes do que é envelhecer. E esse é um tema bastante importante que a gente tem investigado muito, né? É um conceito que a gente chama de espossoma agora, né? Que é tudo que a gente é exposto durante a vida, né? E é muito interessante o impacto do espossoma no envelhecimento, né? Há cerca de 2 meses atrás, junto com um grupo de pesquisadores internacionais, a gente publicou um artigo na Nature Medicine com 140 mil, a gente avaliou 140 mil pessoas de mais de 40 países. Caramba. O mundo inteiro, né? E a ideia era desenvolver um modelo que conseguia prever a idade cronológica. Tá. Legal. Idade cronológica é a idade do corpo. Idade do corpo, exato. Quanto tempo você nasceu? Eu, por exemplo, tenho 40 anos. Lá, o modelo ia prever que eu tinha 40 anos. Então, como é que funciona? Pega todos esses dados... Vocês veem que o esposoma aqui é bem diferente, porque eu também tenho 40 e não tô nesse estado, não. Não daí... tô bem assim, não. Mas... Achei que você tinha menos, hein? Pra falar a verdade. E aí você pega o esposoma... Pega tudo que o cara é exposto lá, né? Posições sociais, físicas e até políticas. Uhum. E a gente jogou dentro do modelo. E criou um modelo que prevê a idade das pessoas. Então tem uma média, aquele modelo consegue com esses 140 mil indivíduos, né? A gente pegou parte dos dados para desenhar esse modelo. Então tá lá,
Um modelo que prevê a idade cronológica a partir de exposições sociais, físicas e políticas. Por exemplo, se você sabe o que é rebobinar uma fita cassete, esse já é um preditor de uma idade X. Que tá mais velho. Certo. Legal, mas aí você bota tudo lá, idade cronológica X. Aí qual que foi a sacada? Agora a gente vai fazer o seguinte, vai pegar só os brasileiros e vai jogar dentro do modelo e vamos perguntar, que idade esse cara tem? Um modelo de aprendizado de máquina que acabou desenvolvendo essa idade cronológica. E aí, cara, é muito interessante que os países do sul global, eles parecem ser mais velhos do que eles são. Então o cérebro envelhece mais rápido aqui, baseado no modelo. É impressionante, cara. Dos últimos anos de Brasil, eu entendo perfeitamente. Não. E aí o mais legal de tudo é o seguinte, o cérebro do brasileiro parece ser 5 anos mais velho do que ele é. Então você bota um brasileiro de 43, o modelo vai dizer que ele tem 48. A gente chamou isso de BAG, de idade biocomportamental. E é uma métrica. A Átila em 2020 tem 30 e poucos anos, a Átila em 2025 tem 50 anos, tranquilo. Exato, e é exposoma. É aquilo que a gente foi exposto nesses últimos 5 anos, né? E um dos achados, para mim, que é mais impressionante, foi o seguinte, se a gente tirar todos os outros fatores sociais e físicos e deixar só os políticos, utilizar um índice de democracia, prediz envelhecimento acelerado. Então, corrige por tudo e deixa só a democracia, você começa a ver que tá vivendo num país em países onde a gente tem essa guerra o tempo todo entre os diferentes lados políticos, isso faz muito mal pro cérebro. Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente vive numa situação onde a gente tá o tempo inteiro em alerta, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Brincadeiras à parte, pelo lado da hipervigilância, eu entendo perfeitamente, assim. Eu pertenço a uma categoria no Brasil que está pouco exposta ao fator Brasil, no sentido de, né, branco, classe média, paulistano, isso mesmo assim, é muito fácil de fora do país perceber os traumas que a gente carrega, de medo de sair na rua, medo de fazer isso, medo de fazer aquilo. Para quem tem 15 outras camadas, né, de econômica, social e outras coisas, eu imagino estresse, mas do que o brasileiro tem aí que faz ele parecer 5 anos mais velho em relação ao resto do mundo, quais são os fatores que mais contribuem? O principal, e é um fator que a gente vem vendo em diversos estudos, né? Um dos principais sempre é falta de educação formal, baixa escolaridade. Então, educação é um dos maiores protetores para envelhecimento do cérebro. Sem sombra de dúvidas. A gente tem também um outro estudo que foi publicado em fevereiro, utilizando aprendizagem de máquina também e inteligência artificial. O que a gente fez? A gente pegou esses fatores na população brasileira, fatores sociais e de saúde, né? E jogou num modelo e perguntou qual que é o maior preditor de declínio cognitivo, né, na população brasileira. Uhum. Se a gente fizesse a mesma coisa em qualquer país do norte global, a resposta sempre é idade, quanto mais velho você é, mais chance de ter declínio cognitivo, ou sexo. Se você é mulher, você tem mais chance de ter declínio cognitivo. Sério? Sério. As mulheres têm mais chance. Contrário. Tem chance aumentada. A patologia, as doenças neurodegenerativas se acumulam de forma mais rápida no cérebro das mulheres. A gente pode entrar nessa quando for falar de Alzheimer em algum momento aqui. E a gente fez a mesma coisa, jogou todos esses fatores e perguntou, e na população brasileira, é idade e sexo também? Idade e sexo estão bem mais para baixo. Primeiro colocado, muito na frente dos outros, é a educação. Muito na frente dos outros. O gráfico é impressionante. O impacto da educação no declínio cognitivo na população brasileira é altíssimo, né? E para um diagnóstico, por exemplo, de demência, a gente tem 2 fatores aqui, que é esse declínio cognitivo, em vários domínios, né, da cognição, e o outro é perda de funcionalidade, ou seja, o indivíduo para de conseguir desempenhar as tarefas do dia a dia, né? E o principal fator de perda de função na população brasileira é saúde mental, que também é completamente diferente do resto do mundo. Então você tem falta de educação, principal fator de declínio cognitivo no Brasil, e saúde mental como o principal fator de declínio de funcionalidade, perda de função, perda da autonomia das atividades do dia a dia. Então o Brasil é completamente diferente. E esses dois, isso é uma coisa que me pega muito, porque tanto educação quanto saúde mental, a gente consegue
a nível de país, resolver esses problemas, se a gente quiser. Né? A gente consegue se a gente tiver um projeto, um programa que garante que toda criança e todo adolescente vai estar na escola. E vai ter uma boa educação lá dentro. Exatamente. Mesma coisa saúde mental, né? O SUS tem diversos programas que envolvem tentar tratar a saúde mental, né? Então, tem uma maneira aí de juntar o MEC e o Ministério da Saúde e pensar num programa que a gente vai estar cuidando das nossas crianças e adolescentes, e lá no futuro, essas crianças e adolescentes, quando forem idosos, vão ter menos Alzheimer, vão ter menos declínio cognitivo, vão ser mais robustos, vão ter menos disfunções, né? Então, você vê, é paradoxal, mas é uma interação entre o que você me perguntou no início, entre o início da vida e o envelhecimento. Quer dizer, dentro desse envelhecimento, todos esses fatores vão ser o que vão explicar lá na frente, o que vai contribuir para você ter envelhecido ou adoecido, né? 100%. Em relação ao cérebro, 100%. Ainda dentro disso, que eu não esperava entrar nesse miolo, mas assim, o maior privilégio que eu consigo ter aqui no Não Ficção, de longe, é entender o Brasil. Porque quando a gente vai ler bibliografia, vai ler paper, vai ler livro, o grosso da informação é sempre internacional. E o quanto isso se aplica, o quanto se transpõe, o quanto isso é praticável na nossa realidade, é muito difícil de saber pela bibliografia em inglês. Ou é o português aqui, ou é conversando com as pessoas. E esse, pra mim, é o auge do que a gente pode ter. Então eu quero aproveitar e nadar um pouquinho mais nessa água aqui. Eu estava preparado para ouvir diferenças entre os sexos. E pelo que você me falou, eu ainda me pergunto o quanto dos problemas que as mulheres passam não vem de, por exemplo, saúde mental, de estar vivendo numa sociedade que sujeita elas a muito mais a muito menos livre-arbítrio do que adultos. Eu sei que ter a impressão de controle da situação é uma das coisas mais importantes para a nossa saúde mental. Né? Situação de desamparo, de você entender que você não tem o que fazer, que você só vai tomar porrada e você não pode fazer nada. Em camundongo é o que faz o camundongo morrer em seguida, assim. Então, se der para transpor alguma coisa para humanos, eu imagino que quanto menos liberdade a pessoa tem de exercer a vontade dela, e de escolha, e de outras coisas, política, econômica, de sair na rua, de fazer qualquer coisa, mais pior seja a saúde mental dela, e mais ela esteja sujeita a esse envelhecimento do cérebro. Me destrincha um pouquinho mais dessas diferenças, do que vocês viram aqui, por exemplo, entre quem envelhece mais cedo, quanto envelhece mais cedo, e o que é, por exemplo, né, você mudar de CEP num bairro, e ouvir. Me dá essa diferença de CEP e do que muda dentro do Brasil entre quem tem, por exemplo, acesso à educação ou não, ou outras coisas que vêm junto que vocês conseguem dissociar aí no modelo de vocês do que explica um declínio cognitivo, por exemplo. Muito legal, muito legal. Quando a gente fala de diferença de gênero, de sexo, né, é muito interessante que a gente não tem essas respostas na literatura. Por quê? Porque apesar da maioria dos estudos utilizarem homens e mulheres, eles normalmente não têm um poder estatístico para realmente avaliar essas diferenças. Né? Então esse é um problema muito grande que eu enxergo nessa literatura de cérebro. Você vê que tem uma diferença, mas você não consegue destrinchar lá dentro o que é com poder de explicação. Exato, não tem poder estatístico porque o estudo não foi desenhado para avaliar. Né? Eu sempre comento muito que a gente está falando muito de medicina de precisão, né? A gente está esquecendo do gender science. Tu entendeu? Da medicina de gênero. Sim, essa é a primeira. Antes de entender o que cada um é diferente, a gente precisa entender as diferenças entre os homens e as mulheres, né? Então, tem diversos pensadores trabalhando muito com isso agora. Tem uma pensadora italiana, a Maria Teresa Ferretti, que tem liderado essa ideia de medicina de gênero de uma maneira muito interessante, né? Para fazer um parênteses aqui para vocês, camundongos, para teste em laboratório, tô falando do primeiro teste básico de um fármaco. Até pouquíssimo tempo atrás, só se fazia teste com macho, porque as fêmeas têm complicações do ciclo menstrual e outras coisas. Como se as mulheres não tivessem isso e como se isso não fosse influenciar medicamento. Mas é um papo para outro não ficção de o que é essa diferença de gênero que você está trazendo, né? Pouquíssimo tempo atrás. Até pouco tempo, os estudos experimentais com animais eram só com animais machos, né? Então isso é uma coisa muito, muito maluca em relação a tentar entender essas diferenças, né? A gente vê também que algumas informações começam a aparecer. Por exemplo, tem uma pesquisadora super importante, a Lisa Mosconi, que estuda os efeitos da menopausa no cérebro.
né? E realmente o cérebro se comporta completamente diferente quando entra na menopausa. É porque pros homens é uma aterrissagem longa, né? Você vai declinando, em termos de produção de testosterona, Sim. outras coisas. Para as mulheres é abrupto. Abrupto, né? E ela sugere que, por exemplo, a menopausa precoce está associada com declínio cognitivo também e risco aumentado de desenvolver complicações a nível de doenças neurológicas, né? Tem um outro estudo muito bacana agora que acabou de sair há pouco tempo, que também começou a investigar esses pontos, que identificou que as mulheres, quando começam a desenvolver, por exemplo, uma doença de Alzheimer, a doença progride de maneira mais rápida Nossa. do que em homens. Né? A gente vai falar mais de doença de Alzheimer mais pra frente, mas existe um processo biológico que acontece, patofisiológico, que é o espalhamento de umas proteínas no cérebro. Acumula lixo. Acumula lixo, é. E nas mulheres ele é muito acelerado comparado com os homens. Né? Essa é uma coisa bastante importante. E existe uma sugestão de que as avaliações neuropsicológicas, ou seja, clínicas para identificar que uma mulher ou um homem tem declínio cognitivo, elas parecem ser mais sensíveis para os homens. Então, algumas vezes a mulher já tem declínio cognitivo, mas o teste não pega. Ah, entendi. Então, essas são informações super, super novas em relação ao que a gente está começando a entender das diferenças. Entretanto, a gente sabe muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. A gente está começando a entender. Eu sempre falo, a gente está falando de medicina de precisão sem entender as diferenças entre os homens e as mulheres. Isso falar o mínimo. Essa teria que ser o gol imediato. Né? Entender. Bom, a gente tem exemplos aí de fármacos, né, que são teratogênicos que provavelmente têm efeito nenhum na gente, mas numa mãe grávida. Teratogênico complica a formação do feto. A talidomida é clássico, Uhum. que em fase 4 as mães tomavam para controlar enjoo e as crianças nasceram com deformações nos membros superiores. Teve uma geração talidomida, que depois a talidomida foi retirada do mercado, né? Mas só foi descoberto porque foi utilizado em mulheres grávidas. Imagina, todos os estudos feitos em modelos animais com machos, se descobre muito pouco, né? Minha esposa engravidou, é surreal, tipo, o quanto isso restringe o que é possível tomar, porque nada foi testado, nada é anotado, nada é compartilhado, e você vai ver em fóruns as grávidas discutindo o que tomam ou não, o que fazem ou não, mas em termos de orientação médica, tipo, não, nada disso a gente sabe. Porque essa é uma coisa muito complexa, né? Quando você desenha um estudo, né? Você desenha um estudo para identificar, obviamente, dose do fármaco, se é tóxico ou não, e o efeito do fármaco, né? São todas as fases dos estudos clínicos, né? Só que é muito difícil você incluir nessa fase de toxicidade, muito difícil, é impossível eticamente incluir uma mãe grávida. Uhum. Então, realmente, quando o fármaco vai ter um efeito deletério numa mãe grávida, a gente vai descobrir lá na fase 4, quando ele já está no mercado. A própria vacina da Covid, eu lembro que só foram descobrir a segurança dela porque teve mulheres que se vacinaram e depois descobriram que estavam grávidas. E aí você retrospectivamente fala, pô, não foi problema, mas foi por acaso. E o grau de segurança é sempre B, nunca é A. A seria estudos conduzidos em humanos. Isso é impossível. Né, gente? Eticamente, você não tem como desenhar um estudo para avaliar se um fármaco é tóxico numa mulher grávida. Se ele é tóxico para o bebê numa mulher grávida. Né? Então é sempre essa a gente descobre depois, né? Quando o fármaco está no mercado. Voltando ao cérebro e o envelhecimento dele, eu lembro de uma fala sua de que o cérebro encolhe conforme a gente envelhece. Isso significa perder função e esse encolhimento é diferente entre os sexos? Já vou para aterrissar nessa outra coisa agora. Essa questão é fascinante, né? O cérebro ele vai crescendo, vai aumentando. Chega um momento lá pelos 30 anos, 25, 30 anos, que ele chega no tamanho do cérebro adulto maduro. Né? Ele leva um tempão pra amadurecer, né? E o da mulher amadurece antes que o do homem, né? Isso aí é uma coisa que é bem definida na literatura também. Né? Como um moleque de 13, 14 anos que ainda brincava de esconde-esconde, eu entendo perfeitamente a diferença. É outra coisa, né? E depois dos 40, 50, o cérebro começa a perder tamanho. Né? Então tem evidências que mostram que a cada 10 anos ele perde lá 5%. Mas é volume. Da massa. Volume. Ele vai ficando menorzinho. Atrofia cerebral. Ele vai atrofiando, né? Então vamos lá, cara. O cérebro chega a ter 1,5 kg, o nosso cérebro tem 1,5 kg. Se você, um indivíduo de 85 anos, esse cérebro vai ter 1,1 kg, 1 kg. Pô, ele perdeu 500 gramas.
em termos de... O cérebro dele atrofiou 500 gramas. Caramba. É muita coisa, cara. É muita coisa. Obviamente, isso numa condição de envelhecimento, entre aspas, saudável. Né? Ou seja, o indivíduo está envelhecendo, começa a ter aqueles declínios cognitivos que são normais, né? Aquela coisa de... Você fala com uma pessoa de 60, 70 anos, você tem aquela... Sempre fala, pô, como é que é o nome daquele cara mesmo e tal? Isso é normal. Né? Esqueci o nome de um ator, esqueci o nome do escritor, é uma coisa normal, né? Mas aí pra mim parece até uma questão de repositório. Você já tem tanto nome na cabeça que fica mais difícil de pensar lá dentro e não porque você esqueceu, assim. Vamos chegar num ponto bem legal de reserva cognitiva também, que é um conceito bastante legal. E, obviamente, você tem situações que isso ocorre de maneira acelerada. Nas situações que ocorrem de maneira acelerada, que são as doenças neurodegenerativas, nessas situações a gente tem uma morte massiva de neurônios. Então os neurônios vão morrer. Né? Tem uma redução dos neurônios massiva. Né? No envelhecimento saudável, e essa é uma evidência que me chama muita atenção, e há um estudo recente do Roberto Lente, que é um professor da UFRJ, grande neurocientista, ele fez uma coisa muito simples. Né? Ele resolveu avaliar se existe uma correlação entre a quantidade de neurônios e a idade. E não existe. Eu achava básico já terem perguntado isso, não sabia que não tinham. 2, eu achava que tinha. Não tem. Todo mundo achava que tinha. Esse é um artigo recente dele publicado agora, é uma linha reta. Não existe correlação. Então a correlação entre a quantidade, o número de neurônios e idade, ela não existe. Né? Então, aí a gente começa... Então, esse declínio não é de número de neurônios. Vamos lá, como é que o cérebro está perdendo 500 gramas? É e o quê? o neurônio não está morrendo? E aí a gente entra, para mim, uma das coisas mais bonitas dos últimos anos em relação ao cérebro, e é o tópico de pesquisa do meu projeto Instituto Serrapilheira. Né? O que acontece? A região cerebral que mais evoluiu nos humanos é o córtex. Tudo que a gente está fazendo aqui é porque o nosso córtex é super dobrado e evoluído. Casquinha de fora do cérebro, Cara, toda enovelada ali. Ali tudo acontece. Né? E é legal porque o cérebro tem as suas caixinhas, né? Cada região é responsável por uma coisa. É tudo conectado, mas cada região tem uma função específica, né? E esse córtex evoluiu muito nos últimos anos, né? Você fala da nossa evolução. Evolução do humano, né? Em certo. termos de ser humano e ter as capacidades cognitivas que a gente tem, né? Superiores. E o córtex evoluiu muito. Se você vai avaliar o córtex a nível de tipo de célula, você tem a seguinte informação. Para cada um neurônio, tem 3,7 células da glia. Me dá a diferença delas. Olha que legal isso aí. Eu já tô no absurdado, mas me dá a diferença delas. Olha que legal isso aí, tá? Já vou chegar. Agora, uma região que é mais primitiva, como o cerebelo, que é responsável pelo nosso equilíbrio, né? Que todo bicho tem meio do mesmo tamanho, a depender do movimento? Essa a gente tem muito mais neurônio do que célula da glia. Que evoluiu mais, se encheu de célula da glia. Quando eu falo de célula da glia, eu falo de 3 tipos celulares. A microglia, o astrócito e o oligodendrócito. São esses 3 caras aí que a gente não falou por muito tempo. E agora todo mundo fala. Só para você ter uma ideia, tá? O conceito atual de sinapse, ele é o seguinte, a gente tem um neurônio pré-sináptico, um neurônio pós-sináptico, eles se comunicam pela sinapse, e junto tem um pezinho de um astrócito, que está regulando tudo que está acontecendo ali. E esse é o modelo de sinapse tripartite, que a gente chama. É o modelo mais aceito atualmente. Que eu não aprendi, você vai me desculpar. Olha que legal isso aí. Então o que acontece? O neurônio está disparando o tempo todo, né? A gente sabe que o disparo do neurônio é eletricidade, né? Então ele se comunica por choquinhos, né? Por eletricidade. E para fazer isso, ele precisa de energia. Sabe o que o astrócito faz, cara? Ele tá com um pezinho ali na sinapse e o outro pé dele tá no vaso sanguíneo, que ele busca todos os substratos energéticos. E o neurônio vai disparar, ele dá uma descarga de substrato energético pro neurônio. O neurônio não consegue disparar. Então ele é o garçom do neurônio. Né? Então é uma função que a gente foi descobrindo nos últimos anos, né? Foi a primeira vez que se mostrou isso, foi em 1984, com o Luc Pellerin e com o Pierre Magistretti, proporam
essa interação, essa cooperação entre os dois, e ela vem se tornando cada vez mais aceita, né? Que doideira. Então, 99,8%, para não dizer 100%, dos astrócitos tem pelo menos um pezinho no vaso sanguíneo. É 100%, né? Mas no estudo achou 99,8%, né? Então tá lá documentado 99,8%. O neurônio, para conduzir o impulso nervoso, ele tem que ser super isolado do resto, tem que ter lá a bainha de mielina, a capinha de gordura dele, tem que ser mega especializado, um baita do metabolismo acelerado, não sei o quê. O ponto dele é só mandar mensagem, né? Exato. Quem que cuida do resto? Essas 3 assistentes para cada neurônio. Exato. E o que a gente está entendendo é que elas são muito mais do que assistentes. O astrócito, além de mandar energia, ele regula a sinapse. Ele consegue liberar neurotransmissores, ele consegue recaptar neurotransmissores. Então, ele, por exemplo, se ele quer terminar uma sinapse, ele termina com uma sinapse. Ele vai lá e recapta todo o glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório do cérebro. Vai lá e tirou, acabou a sinapse. É o astrócito que faz isso. Por 2 transportadores específicos de glutamato. Olha que maluquice, cara. Então, o que acontece? Toda a visão neurocêntrica do cérebro, ela tá começando a entrar num momento que, opa, por que tem tanta glia lá? Numa região que é mais especializada do cérebro humano. Né? E é muito interessante que a gente fez uma reportagem pro Fantástico, junto com o Drauzio Varela, e ele resolveu contar o que era o astrócito dentro de um restaurante, como se o astrócito fosse o garçom. Então é muito legal, é realmente o garçom do cérebro, né? Então ele busca lá, cara, e é bem legal como é que funciona, porque ele busca a glicose do vaso sanguíneo, transforma essa glicose em outro substrato, que é o lactato, e envia pro neurônio. E o neurônio usa aquilo para disparar, para poder fazer a sinapse. Sério? É uma cooperação muito legal. Se chama Astrocyte Neuron Lactate Shuttle, é a lançadeira de lactato astrócito neurônio. Né? E é uma coisa muito maluca, porque muda tudo. Porque veja bem, se o astrócito não enviar energia pro neurônio, o neurônio não funciona. Quer dizer, o neurônio que a gente estava colocando como, tipo, o grande processador da coisa, pode estar mais ali como uma fibra de comunicação, a fibra óptica, e quem está fazendo o processamento do que passa ou não nessa fibra é o astrócito que está ali ao redor. Ele que vai coordenar. Né? Então, assim, ó, é importante entender que os dois são muito importantes. Claro. Né? Não tem como a gente tem toda a gente sabe muito sobre o neurônio, né? E esse é outro problema. A gente sabe muito sobre o neurônio e muito pouco sobre essas outras células. A gente está aprendendo, né? O astrócito é astrócito porque ele é uma célula no formato de estrela, é um astro. É uma estrela, é lindíssimo o astrócito. Ele tem esses pés que vão para tudo que é lado. Então, pé no vaso sanguíneo, pé na sinapse, pé em tudo que é canto. Né? Eles têm vários pezinhos que se conectam em todos os lugares. Mas que é uma cooperação entre as duas, para o cérebro estar funcionando bem, está bem estabelecido na literatura. E aí, quando a pessoa envelhece, é isso que está indo embora? Olha só, vou te dar uma informação bem legal, tá? Que é a nossa hipótese do Serrapilheira. O que acontece? O astrócito de um adulto, ele tem um tamanho X. E o astrócito de um idoso, ele pode perder até 5 vezes o tamanho. Então, a nossa hipótese do trabalho é que na verdade, como os neurônios não estão diminuindo, o que está acontecendo é que os astrócitos estão murchando. E quando eles murcham, eles ficam atróficos, como a gente chama, eles perdem função, o cérebro encolhe, e a gente vai perdendo cognição. Vai ficando mais devagar. Esse é o projeto Serrapilheira. Acabei de te explicar aqui em um pouquinho. E os resultados preliminares são bastante promissores. Parece que modulando o astrócito, a gente consegue fazer o cérebro perder tamanho. É bem legal. Esse trabalho, eu trabalho atualmente, acho que é o trabalho um dos trabalhos que eu tenho colocado mais força, porque ele tem o potencial de mudar um conceito. Sim. Que é o conceito de neurodegeneração, que sempre foi associada com o neurônio. O que é a neurodegeneração? Que no fim é o que a gente está conversando sem falar dela diretamente. Sem falar. Assim, neurodegeneração é o componente principal das doenças neurodegenerativas, como doença de Alzheimer, doença de Parkinson, demência frontotemporal, demência vascular. O componente principal é a neurodegeneração. No passado, esse conceito era morte progressiva dos neurônios. Esse era o conceito. Agora, se você for no Google hoje e perguntar o que é neurodegeneração e colocar o nome de qualquer revista grande... Já sei a tua geração que você está falando aí no Google e não aí no ChatGPT, mas isso fica para uma outra conversa. Dá para fazer no ChatGPT também. Aí você coloca lá, bota o que é neurodegeneração e bota conceito da Nature. O que você vai ler lá? O conceito já ficou um pouquinho
mais atualizado. Neurodegeneração se refere a atrofia cerebral associada com a perda de função dos neurônios. Tá. Então você vê que já mudou. Não é o número, é a função. Exato. E aí a função pode ser simplesmente porque o astrócito não está dando energia. Né? Aí esse neurônio em algum momento vai acabar morrendo. Né? Então é um conceito que a gente vê que está mudando muito nos últimos anos. Né? E o que a gente está vendo, e essa revolução toda vem pelo seguinte, olha só, se a gente começar a falar de um astrócito aqui, tá? E de um neurônio. Eu vou te dizer, Átila, olha só, a gente tem neurônios glutamatérgicos, que são neurônios associados com a excitação do cérebro. E a gente tem neurônios GABAérgicos, que são associados com a inibição do cérebro. Mas também a gente tem dopaminérgico, serotoninérgico, noradrenérgico. Tem milhares, a gente tem dezenas de tipos diferentes de neurônios, né? Que a gente já identificou e já caracterizou. O astrócito, quantos tem? Até pouco tempo existia o astrócito homeostático e o astrócito ativo ou reativo. Essa era o parado e o funcionando. Exato. O parado, o homeostático, é esse cara que tá ali super bem na sinapse, né? Tá ali ajudando a sinapse, tá tudo funcionando. O reativo era um astrócito que identificava, ok, tem algo errado no cérebro. Aí ele assume, apesar de não ser uma célula imune, ele assume uma conformação imune. Ele vira uma immune-like cell e começa a liberar citocina. Ele fica num estado de zelador ali. Exato. Preciso proteger isso aqui. Então vamos lá, vou tentar liberar uma citocina aqui para tentar proteger aqui, vou resolver esse problema, né? Isso por muito tempo a gente teve essa visão binária, o homeostático e o reativo. Hoje, porque a gente tem essas novas tecnologias de células únicas, de avaliar célula por célula, a gente sabe que na doença de Alzheimer, por exemplo, a gente tem pelo menos 10 tipos de astrócitos que coexistem. Sendo eles 3 tipos de astrócitos reativos, 2 tipos de homeostáticos. Outros que nem sabiam. Então a gente está começando a entender quem são essas células. A mesma coisa para a microglia. A microglia sim é uma célula imune, é um macrófago do cérebro. É o cara que está lá fagocitando... Fazendo a limpeza. A limpeza. Né? Então a microglia também está ganhando muito... Está ganhando muita notoriedade, né? Só que a microglia, ela é mais ou menos aí 7 a 8% de todas as células do cérebro, né? O astrócito é muito mais prevalente, né? Tem muito mais do que a microglia. No córtex que o astrócito é mais do que todo. É uma coisa impressionante. A gente tá entendendo o que ela faz, né? E aí, veja bem, olha só. A gente volta pro meu outro projeto. Eu ganhei 2 projetos Serra Pilheira, tá? Eu ganhei um em 2019 e um em 2024, né? Eu não sabia que eu podia ressubmeter depois que eu ganhei o primeiro, né? Primeiro era naquela época ainda que a gente fazia o projeto e tinha uma competição para ver se ia ganhar a segunda fase, né? Eu não ganhei a segunda fase. Aí em algum momento eu vi, cara, dá para ressubmeter? Aí acabei ressubmetendo aos 48 do segundo tempo, que era minha última chance também, meu último ano. E o primeiro do Serra Pilheira, ele trabalhava muito com essa ideia de evolução do córtex, tá? Se eu pegar um camundongo e avaliar a proporção de neurônio com glia, é 1 para 1. E esses animais são muito resistentes a doenças neurológicas. Cara, você inclui uma mutação associada com Alzheimer genético e o animalzinho quase não desenvolve declínio cognitivo. Ele é muito resistente. Tem 1 para 1. Né? Você vai subindo a escada evolutiva, você vai vendo que os animais que vão chegando mais perto vão tendo mais glia do que neurônio. Existem algumas exceções, tá? E tem alguns animais que têm muito mais glia do que neurônio. Muito mais do que o ser humano. Tá? Entre eles, a gente tem o urso marrom, que é um animal que hiberna, né? A gente até tem um estudo que está quase para ser publicado com o urso marrom agora, tá? Que foi feito lá na Suécia por um aluno de doutorado do meu grupo. Foi muito interessante, cara. Eles foram na floresta pegar os ursos e dosar marcadores neles, né? Muito legal, muito bacana o estudo. E o outro, que tem muito mais glia do que neurônio, são quase todas as classes de baleias, cara. Claro. Então a baleia tem... Então assim, cara, a hipótese é a seguinte, cara. Eu acho que esses animais, né, baseado em tudo isso que eu te falei, que tem muito mais glia, eles são muito mais vulneráveis a doenças neurodegenerativas.
Então, se você para pensar, e essa é a hipótese, que uma baleia, por exemplo, que tem muita baleia que encalha, provavelmente pode ser uma baleia que está com uma doença neurodegenerativa, se perdeu ou encalhou. Então, obviamente que tá no nível de hipótese, né? Pensando que a glia é responsável por toda essa vulnerabilidade que a gente tem a essas doenças, né? Mas é um tipo de estudo que eu ainda quero conduzir. Eu ainda quero entender, né, o que tá acontecendo. Você vai conseguir um aluno ou uma aluna que vai ser a primeira pessoa que foi capturar urso e depois baleia pra ver. Você sabe que o Serra Pilheiras, ele financia a Camila, né? Que tem a geladeira de Aguardem. De cérebros, né? Você já entrevistou ela? Ainda não. Ela, aquilo lá é muito legal, né, cara? Então, a ideia de entender como é que estão aqueles astrócitos, pra mim, é fantástica, né? Em algum momento eu quero colaborar e quero desenvolver esses estudos também, né? Mas pensando na gente ainda. Vamos voltar pro ser humano agora. Eu tô adorando as informações aqui. O assunto é astrócito também, que ele vai para várias pontas. No ser humano, antes de entrar na parte patológica do que é um declínio por complicações como perda de astrócitos ou glia. No nosso envelhecimento, se você vai ter essa mudança no cérebro, dele perder volume e outras coisas, eu entendo que tem um amadurecimento também de regiões, né? Para recapturar alguma coisa aqui que você, por favor, me corrige. Mas que a gente desenvolve um tanto na infância, desenvolve um tanto na adolescência e só na idade adulta que você vai ter a região do córtex pré-frontal, não é? Sim. De modo geral, o córtex demora mais para amadurecer. E não, a tua região de autocontrole, né? Pô, o córtex pré-frontal é responsável por tomar de decisão, né, cara? Então... eu não esqueço de não falar do Sapolsky, que se você for olhar num buraco, num desfiladeiro lá, que tem uma pedra que o pessoal saltava para chegar do outro lado, só tem esqueleto de homem e adolescente. Né? Tem uma faixa etária específica que os caras estão dispostos a fazer isso e fazer merda desse jeito. Então, ok. Acho que só nisso, ao envelhecer, a gente vai mudando de personalidade. Porque, né, você tem a fase da curiosidade, tem a fase não sei o quê, tem a fase não sei o que lá, tem a fase do autocontrole e por aí vai. Inclusive, foi um privilégio muito grande poder ter filho depois dos 30. Acho que teria sido muito diferente ser pai com a cabeça que eu tinha antes. E recomendo. E também não recomendo porque o corpo não aguenta. Mas, vide o meu estado físico. Posso fazer um comentário? Por favor. Mas tem uma coisa maravilhosa que é o seguinte, ó. Ter filho depois dos 30, até os 30 você viveu a sua vida. Porque depois é a vida deles, né? 100%. Cara, isso é a coisa que eu mais aprendi, cara, né? Eu tenho a minha vida do passado... Não estava preparado pra fazer essa escolha, mas sim. Eu também não. Mas eu não sabia que eu teria que fazer essa escolha. Exato. Eu tenho a minha vida do passado e eu tenho a minha vida pós-Benjamin. É a outra vida. Não é... A vida do passado acabou, cara. Não, eu tava... Acabou. Eu tava arrumando a casa e meu filho... A Paloma ficou grávida, a gente tava reformando a casa. E virou outra reforma. Virou uma reforma para uma criança, que ia ocupar uma sala inteira, que não adiantava ter móvel. Então, eu me senti meio velando. Tipo, essa já não é mais minha casa. Eu tô fazendo a casa do casal que vai voltar da maternidade aqui com uma criança. É genial. Então, assim, tem essas mudanças, ok. No envelhecimento, isso também muda a personalidade de uma pessoa? Essas mudanças no nosso cérebro, elas mudam a nossa personalidade? O que acontece com o cérebro do idoso, por exemplo? O quanto isso explica o que a gente associa com idosos, por exemplo, além da memória, mas o que acontece quando a gente envelhece? Esse é um ponto bem interessante, né? Porque a gente tem esse aumento no número de idosos, né? A pirâmide está se invertendo, né? No Brasil, isso está acontecendo de uma maneira muito acelerada, né? Em 20 anos, eu acho que a expectativa de vida subiu de, sei lá, de 50 para 70 e tantos, né? O que demorou 100 anos para acontecer na Europa. Então, no Brasil foi muito foi uma acelerado. geração, né, ou duas. Foi muito acelerado, né? E como é que funciona tudo que acontece no cérebro, né? O cérebro, ele trabalha com uma grande rede de conexões, né? Então, tudo que a gente vai aprendendo, a gente vai fazendo essas ligações entre as regiões cerebrais, e isso vai formando o que a gente é, tá? Obviamente que do cérebro da criança até o cérebro do adulto tem uma diferença muito grande. O cérebro da criança, ele é muito plástico. O que é muito plástico? Ele se adapta muito, né? Ele vai se adaptando porque ele tá crescendo ainda. Ele tem que absorver como o mundo funciona. Exato, né? E essas conexões, elas vão se formando. Então, o cérebro da criança, ele é muito plástico. Aí, o que acontece? A criança tem todo aquele momento que ela vai para
fica com o pai e com a mãe, tá aprendendo, pô, o caminhão voa, né? Aquela coisa maravilhosa. E em algum momento, essa criança, ela vai sentar numa mesa e vai aprender a ler e escrever. E a partir daquele momento, a gente vai fazer isso o resto da nossa vida. Você já pensou nisso? Essa é uma coisa que me fascina também. É verdade. Porque até os 7 anos a gente brinca, cara. A gente aprende coisas novas, a gente testa coisas novas. A partir da hora que você entra na primeira série e o gol da primeira série é te ensinar a ler e escrever, você nunca mais para de ler e escrever. E aquilo vira parte essencial do que você faz. Você sempre está lendo e escrevendo, né? Então, isso é uma coisa muito importante em termos de entender que essa plasticidade, quem sabe ela chega naquele momento que, opa, agora eu não preciso aprender tantas outras coisas diferentes. O que eu preciso fazer, e o cérebro é muito esperto, é descobrir uma circuitaria aqui dentro que gasta pouca energia para ler e escrever. Ramificou, agora vamos aprimorar. E agora vamos usar essa circuitaria, que é a circuitaria que faz eu poder desempenhar minhas atividades do dia a dia gastando pouca energia. Vamos lá. Pô, às vezes eu tô dirigindo e eu cheguei em casa. Cheguei em casa, cara, nem me toquei. O cérebro sabe o que eu tenho que fazer. E eu dobro, e, pô, sabe aquela coisa? Eu tô pensando longe. Por quê? Porque para dirigir para ir para casa eu não preciso prestar atenção. Em relação, tô prestando atenção no trânsito, mas eu não tô pensando. Eu sei que eu tenho que dobrar ali. Eu evoco. É muito diferente dos primeiros 2 ou 3 anos dirigindo, né? Sem sombra de dúvida, eu evoco aquela informação. Então, o que acontece? O cérebro, ele entra nessa ideia de gastar pouca energia e usar circuitos conhecidos. Fica conservador. Conservador, exatamente. E aí, o que acontece? É uma coisa que a gente sempre fala muito, né? Será que se a gente começar a estimular o cérebro de novo, ele volta a ser mais plástico? Né? E essa é uma sugestão que é muito legal de modo geral, né? É sempre muito legal aprender coisas novas para o cérebro. Fazer o cérebro sair daquela secretaria. Por exemplo, eu não toco nenhum instrumento. Eu começar a tocar violão agora vai ser muito difícil, porque meu cérebro não sabe fazer. Aprender uma outra língua, né? O cérebro não sabe. Tudo que é coisa nova pro cérebro é aquilo que é difícil. Se você vai lá, pô, vou fazer uma coisa nova, mas... ficou fácil já. Não é novo. Usar Snapchat, eu não consigo. Não é novo. Se é fácil, não é novo. Esse pra mim é o oposto. Aí não aguento mais, eu não vou tentar, não. Agora, se é difícil, se você vê, pô, muito difícil fazer isso aqui, eu tenho que persistir. Aí você aprendeu uma coisa nova e aí o cérebro teve que descobrir uma outra circuitaria vou ter que abrir uma outra circuito aqui porque o atual... Não que resolve. faz as atividades do dia a dia não vai resolver isso aqui não, né? Então é bastante importante, veja bem, tem uma coisa muito legal, né, e explica bastante isso, né? Fatores de risco modificáveis para demência, né? Perda de audição e perda de visão. Por quê? Desculpa, fatores de risco no sentido de se você tiver perda de audição ou perda de visão, e não tem mais risco de desenvolver demência. Exato, e não modificar. Se você tem perda de audição, você tem que dar um jeito de usar um aparelho auditivo lá e fazer aquela região do cérebro ficar ativa. Né? A mesma coisa de visão. Então, o que acontece? Isso depende da idade, né? A perda de audição é no midlife, no meio da vida, e a perda de visão é no fim da vida, que são riscos para demência, né? Mas é interessante entender que você precisa utilizar o cérebro. Né? E esse corte dos 7 anos pro resto da vida, ele tende a tornar o cérebro mais conservador, como você falou. Entretanto, conforme a gente segue utilizando o cérebro, a gente vai criando mais conexões. Tá? E esse é um conceito que a gente chama de reserva cognitiva. Como é que funciona a reserva cognitiva? Olha só, o Átila, pô, estudou muito, tá toda hora aqui falando, cuida do filho em casa, tá aqui toda hora entrevistando pessoas. Cara, teu cérebro tá em muito mais assunto todas as áreas. Você tá aprendendo coisas que toda hora você tá aprendendo coisa nova aqui, né? Legal. Você vai criando muitas conexões. Aí veja bem, você quer buscar, se tem 2 neurônios, neurônio A e neurônio B. Você quer buscar uma informação no neurônio B, você tem diversos caminhos para buscar aquela informação. Diversos. Ó. Se você não tem reserva cognitiva, você tem um caminho, por exemplo. E se esse caminho quebra, você já não busca informação. E é assim que a gente explica
o que acontece com a falta de educação formal. Essa turma que não tem educação formal, ela provavelmente tem menos caminhos, um repertório menor para buscar a informação. Né? Então, sempre quando a gente divide esses estudos, a gente divide por anos de educação. Até 8 anos corrige de uma maneira, acima de 8 anos de educação corrige de outra. Caramba. Então, isso é um conceito neurobiológico que a gente chama de reserva cognitiva. A gente não entende exatamente tudo que acontece, né? Mas a explicação mais simples é essa. Você tem vários caminhos para buscar informações e a pessoa que não estudou, ela não tem todos esses caminhos. Talvez você não saiba me responder isso porque não dá para tirar isso dos dados de estudo, mas esses anos de estudo precisam ser contínuos na infância ou pode ser depois de adulto? Estudei 4 anos, vou estudar mais 10 agora. Essa é a melhor pergunta de todas, tá? A informação que a gente tem, o que tem na literatura é no início da vida, criança e adolescente, né? Estudar nessa fase, educação formal nessa fase. A literatura não é clara, não existe uma resposta ainda. Se o indivíduo com 40 anos voltar a estudar, esse cérebro vai ficar protegido novamente. A gente não sabe isso ainda. Desculpa. Né? E essa é uma coisa, Atila, que eu tô nos últimos anos, que eu tô muito interessado em fazer. E o meu goal nessa proposta, o pessoal vai todo ouvir, é criar um vestibular de sêniors no país, na universidade pública. Por quê? Porque a maioria dos cursos tem vaga sobrando. Você imagina você criar um vestibular 50 a mais. Aquele cara que tem medo de concorrer, eu não vou lá concorrer com um cara de 18 anos, cara. Ele vai. Aquela mãe que não pôde fazer faculdade porque teve que cuidar do filho, o filho cresceu, cara. Ela pode fazer faculdade agora. Então, cara, isso teria um impacto social. Cara, abrir um vestibular, você imagina? Esse é o vestibular de sêniors da Federal do Rio Grande do Sul. Esse é o vestibular de sêniors da Federal de São Paulo. Você imagina que legal, cara. Trazer essa turma de volta. E aí a gente ia saber se protege ou não. Né? Então é uma coisa que daria pra fazer também se a gente pensasse. É uma coisa que tá na minha cabeça faz tempo, cara. Né? Me parece o extremo oposto do que... teve uma perda de audição, não corrigiu. Teve uma perda de visão, não corrigiu. Você perdeu um tipo de estímulo na sua vida que tinha um efeito protetor, porque depois de não ter isso, você tem um declínio mais rápido. Então será que se aumentar o ganho... Faz todo sentido. A minha hipótese é que nem a tua. Eu acho que a gente consegue proteger essa turma. Né? Essa turma que parou de estudar em algum momento, tem o EJA, né? Tem várias estratégias, né? Mas essa da da graduação é uma que me chama muito, porque principalmente por essa ideia de que tem muita gente que tem uma fase da vida que tem que parar de estudar obrigatoriamente para trabalhar, ou para tentar ser algum, né? Ou eu como, ou eu estudo, vou precisar comer, cara, né? Vou ter que trabalhar pra caramba, né? Em algum momento essa pessoa já se estabilizou e ela, quem sabe agora eu poderia voltar a fazer. Quando tiver, me avisa que eu vou colocar meu pai nessa aí, tranquilo. Cara, porque é uma coisa simples de fazer, né? Eu não sei se... A gente nunca sabe como são as leis, né? Eu vou colocar meu pai como se tivesse essa agência. Mas é simples em termos assim, tá tudo lá. Tá tudo lá. Só você teria que criar o nome, só os cursos que tem vagas faltantes, estão sobrando, né? Não é complicado. Né? Tu imagina você chegar, tem vestibular de sêniors lá, cara, que eu não preciso pagar, é de graça, vou fazer. Vou fazer química, vou fazer física, vou fazer matemática. Você imagina que maravilha, cara. Né? Essas coisas utópicas que a gente pensa, mas a primeira vez que me passou pela cabeça, eu falei, cara, a gente não sabe. Se mais pro fim da vida a gente for fazer, melhora, né? E é uma coisa que realmente eu acho que valeria a pena investigar junto com o Ministério da Educação aí, acho que teria uma coisa bem legal de fazer. Para pegar o oposto disso, aí você tá falando de quem não teve esse acesso e ver se esse acesso protege. Eu tava perguntando sobre o que muda quando a gente envelhece, também por uma outra coisa, que é o que você já me falou da inversão da pirâmide etária. Vou levar a gente para um outro braço aqui. A gente tá vivendo, que eu nem tava preparado para perguntar isso, mas enfim, a gente tá vivendo a consequência dessa inversão da pirâmide etária de maneira bem latente. Então, vou pegar o caso do Brasil. Como a gente nunca teve tanta gente vivendo tanto tempo, tem uma geração aí em particular, que é a geração de quem tá agora com 70, 60 a mais, que entrou nessa sobrevida muito maior. E uma das coisas que isso faz é
desculpa falar isso de um jeito que pode soar indelicado, mas é você cortar a renovação institucional dessas pessoas. O que eu quero dizer com isso? Numa expectativa de vida de 60 anos, ok, quem é mais rico sempre viveu mais. Mas você teria políticos se aposentando antes, morrendo antes, né, que não seguem na carreira todo esse tempo. Você tinha uma renovação maior. E a gente está mundialmente vivendo uma transição que, como essa geração que está agora no poder é a primeira a viver muito mais, ela está ocupando o poder por muito mais tempo e de maneira muito mais numerosa. Então nunca teve tantos políticos com tanta idade avançada. Por exemplo, ou tantos juízes, ou tantos CEOs, ou tantos donos de empresa, chefes de família. Para pegar a rainha da Inglaterra, que viveu lá até 90 e poucos anos, não foi? Quer dizer, ela foi a rainha mais longeva que teve. E o filho dela, quando assume agora, ele já assume numa idade muito mais avançada. Então, quer dizer, daqui para frente, ela foi uma que foi rainha por tanto tempo, porque ela foi a primeira a viver tanto, e já pôde assumir super cedo, porque, né, os pais morreram antes, mas os próximos vão ser por um intervalo muito menor, porque já estão assumindo mais velhos. Então você sai de uma rainha que podia ter 50, 60 anos, enquanto era rainha, e agora você tem um rei que já pega aos 70 e vai até aos 90, e você só vai ter agora reis 70, 90, 70, 90, 70, 90. A mesma coisa na política, né? O presidente do Brasil tá na casa dos 80, o presidente dos Estados Unidos tá na casa dos 80, o ex-presidente também. Então, assim, a gente entrou numa sociedade agora que é dominada politicamente, economicamente, por pessoas muito mais velhas do que jamais foram. Então, será que como sociedade a gente também não tá ficando mais conservador, por exemplo, por conta disso, por conta de quem pode decidir, tomar decisões judiciais, processar, tomar decisões econômicas, ser mais velho hoje em dia e ter esse cérebro mais conservador? E assim, conservador eu posso extrapolar para conservador não só de energia, como você falou do cérebro, mas para valores também? Muito, muito, muito legal a pergunta. Você sabe que esse é um problema mundial que a gente não está prestando atenção, né? A taxa de natalidade cada vez cai mais. Então, o que acontece? Nós vamos chegar em algum momento que a gente vai ter mais idosos do que pessoas jovens. O Japão já vende mais fralda geriátrica do que fralda infantil. Você imagina, né? Isso vai chegar a nível global. E a gente não está prestando a devida atenção. No Brasil, a gente tem 40 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Acho que entre 37 e 40 milhões. É muita gente. País de 200 milhões de pessoas, 40 milhões são idosos, né? E qual é o grande problema que eu enxergo, né? Enquanto a gente ainda não está prestando atenção na saúde de maneira geral, entendendo como é que esse envelhecimento saudável ele pode ser desenhado, desenvolvido, a gente vai ter esses idosos, cada vez mais numerosos, que vão precisar de um suporte a longo prazo do sistema de saúde, por exemplo. Não só de saúde, para pegar o caso do Japão, o volume de acidentes de trânsito deles está crescendo porque eles têm muito mais idosos dirigindo. E o tipo de preocupação que quem faz atendimento de emergência em estrada muda, porque é outro tipo de acidente. Então, eu acho que isso é uma coisa que é um fenômeno que a gente está olhando de uma maneira muito distante e tem que ser prioridade. Porque isso vai acontecer nos próximos anos e não tem nenhum país que está se preparando para isso, né? Imagina, aqui no sul global, longe, né? Eu não sei como é que é a situação do Japão, né? Mas essa é uma coisa que a gente sempre discute como um grande problema. A gente precisa entender qual vai ser o papel de cada geração conforme as gerações essa pirâmide for invertendo, né? Então, em algum momento, a maioria das pessoas vão ter mais de 50, 60 anos, né? Que tipo de trabalho, como é que a sociedade vai se organizar em relação a isso, né? Eu sempre falo, isso é uma coisa que eu acho essencial, e sempre que me perguntam como é que a gente muda alguma coisa, a nível, obviamente, de estratégia mais acadêmica, que é o que eu faço, né? Pô, vamos fazer um grupo de trabalho para melhorar alguma coisa. Minha primeira sugestão é sempre a seguinte: 2 sêniors, 2 meios de carreira e 2 jovens, bota essa turma junto. Essa, para mim, é a maneira mais saudável de tentar não se tornar tão conservador. Porque você aprende muito, cara, com a experiência de quem é sênior,
né? Mas você tem ali o mais jovem que, obviamente, né, tem uma visão completamente diferente de mundo. Essa é uma coisa que me pega muito também, porque em algum momento a gente estava discutindo com algumas pessoas, pensadores mais sêniores, né? Quais os motivos da evasão na universidade? Né? Por que o pessoal está saindo da universidade? Né? E era um debate feito com pessoas, todos sêniores, né? Alguns aposentados e tal. Eu tava junto no debate, eu falei, turma, nem eu sei o motivo, como é que vocês vão saber? Nós temos que ir lá na ponta. Nós temos que entender essa turminha lá, o porquê que eles estão evadindo, né? Então eu acho que tem um e aí, obviamente, entra no ponto que você comentou, né? O pessoal mais sênior tá no poder por muito tempo, né? Então eles não conseguem entender por que o adolescente de 17 anos está evadindo, não está terminando a faculdade, né? Como é que ele vai entender? Eu não entendo. Né? Eu não entendo. Eu entendo que mudou completamente o jeito de dar aula, isso eu entendo. Eu entendo que o tempo que um aluno consegue prestar atenção em você é limitado. Então você tem que entender a hora que você perdeu, você tem que, parou. Eu faço muito isso, né? Eu tô dando a aula, a turma tá toda comigo, eu noto que a turma parou, eu faço 30 segundos de TikTok. Eu entro num assunto aleatório que eu sei que vai chamar todo mundo de volta. Né? Pô, veja bem, lembrei não sei o que, daí volto pra aula. Então, eu sou neurocientista, né? Então eu já sei que eles têm 50, 45, 50 no máximo de atenção. Se a aula estiver muito boa, 50 minutos. Né? A partir dali, eu já jogo um TikTok, faço algumas brincadeiras de 30, 40, 50 segundos, conto alguma coisa, que dá 1 minuto e eles voltam pra mim. E a gente vai. Então, tudo tá mudando, né? Por quê? Porque a gente tem que entender essa turma lá de baixo. Essa turma mais jovem, né? Mas essa é uma coisa muito interessante. A gente não tá preparado para esse envelhecimento da população em todos os níveis. Né? A nível de saúde cerebral, cara, a gente tá começando a entender essas doenças, né? A gente está começando a desenvolver terapias efetivas, cara. A gente, por exemplo, tá? Até pouquíssimo tempo, e se você avalia todas as terapias para doenças neurológicas, né? Dificilmente você tem um fármaco que é realmente neuroprotetor, que faz a doença parar de progredir. Não, você trata sintoma. Você faz o cara melhorar o sintoma dele, mas a doença segue progredindo. Você cura, por exemplo, um tremor, ou a doença trata um tremor, mas olha só, você vai, vamos esse exemplo aí, doença de Parkinson, você usa os fármacos para resolver o sintoma, a doença segue progredindo. O indivíduo cada vez vai progredindo mais na doença, até chegar num momento que atualmente se coloca o Deep Brain Stimulation, né? Você coloca um aparelhinho que vibra lá numa região específica do cérebro para ele parar de tremer. Né? Então a doença segue progredindo. Né? A gente tem, agora essa é uma discussão muito legal, a gente tem uma série de fármacos sendo desenvolvidos, né, para o contexto da doença de Alzheimer, que a hipótese é que eles sejam modificadores do curso da doença. É os DMTs que a gente chama, né? Então, Disease Modifying Therapy. Então, a ideia é que esses consigam, para o contexto da doença de Alzheimer, que é mais investigada, é mais prevalente delas, né? Então tem uma nova era aí começando, mas até agora o que a gente tem de evidência é que eles melhoram, mas conseguem parar um pouquinho a progressão da doença. Né? E essa é uma coisa importante, eles não melhoram os sintomas, eles fazem a pessoa não piorar tão rápido. Né? E tem 2 agora que acabaram de ser aprovados pelo FDA, estão no mercado, estão sendo utilizados, são anticorpos imunobiológicos, vacinas, né? E um acabou de ser aprovado no Brasil. Há cerca de 1 mês atrás. Né? Ainda, né, com valores que não condizem com utilização em larga escala no país. Né? A gente está falando de $30 mil por ano. Então no Brasil não tem como. Né? Mas ele parece, isso vai ser modificado, em algum momento tem que ter alguma estratégia para resolver esses valores. Né? Mas eles parecem, né, se você pega bem no início da doença, os primeiros sinais, os primeiros sintomas, parece que eles conseguem postergar, desacelerar, né, o declínio cognitivo. Né? Então isso é uma coisa bem revolucionária dos últimos anos aí, né? Início da doença. Esse para mim é um ponto bastante importante. Eu não tive essa formação, inclusive. Eu não sei o quanto que isso evoluiu recentemente, mas quanto do envelhecimento é o natural, ou o regular, ou quanto do envelhecimento é
uma patologia, é uma neurodegeneração? O que a gente associa à velhice, ao envelhecimento, que na verdade é uma condição como Alzheimer, como Parkinson? Como que a gente pode reconhecer isso? Legal, vamos trazer vamos fazer um breve histórico rapidinho aqui de como, utilizando a doença de Alzheimer como exemplo, porque é a mais prevalente das causas de demência. Esse é um ponto interessante já. Doença de Alzheimer é uma causa de demência. Demência é um guarda-chuva de sintomas, que é a fase final dessas doenças neurodegenerativas, né? Tem essa confusão, às vezes, de que é intercambiável, mas Alzheimer é uma causa. Tá? Então, o que acontece? Lá em 1907, 1911, tem um cara chamado Aloy Alzheimer, que é um psiquiatra, um doutor Aloy Alzheimer, que tem o primeiro caso clássico de demência, né, de Alzheimer, de doença de Alzheimer. Identifica uma paciente que tem todos os sintomas do que a gente sabe hoje que é a doença de Alzheimer. Que ganhou o nome dele. Ganhou o nome dele, doença de Alzheimer. Né? Então, o que acontece? Ele anotou tudo, cada consulta ele anotava no bloquinho, e esse bloquinho, cara, ele é basicamente fidedigno para o que a gente sabe que é a doença hoje. Que legal. 1907 a 1911, tem esse momento aí de... Essa paciente, ela faleceu, né? E eles avaliaram o cérebro pós-mortem. Fizeram avaliação neuropatológica, isso patológica do cérebro. E o Dr. Alzheimer identificou no cérebro dessa paciente uns grumos insolúveis, umas pedrinhas insolúveis, né? E a conclusão é genial desse primeiro artigo dele, né? Eu acho que estamos lidando com uma doença especial. Cara, veio se tornar a maior causa de demência, né, nos últimos anos, né? Beleza, essas pedrinhas estão lá no cérebro, né? Se descobriu que essas pedrinhas são formadas por duas proteínas, a proteína beta-amiloide e a proteína tau, e o indivíduo que tem Alzheimer, ele forma essas pedrinhas, tá? Aí quanto é causa ou consequência, acho que é uma coisa que não tá nem claro até hoje, né? Tá claro para uma situação, que é a doença de Alzheimer genética autossômica dominante, que é 1% dos casos. Então, para os 99%, que é o que a gente chama de esporádico, que é a combinação de fatores de risco genéticos com o espossoma, com as exposições da vida, essa a gente não sabe o que é a causa. Mas olha só que legal. E ele identificou, né, essas pedrinhas lá. Se demorou muito tempo para se criar um critério diagnóstico. Em 1984, a gente tem o primeiro critério diagnóstico. Senhor. Tá? O primeiro critério diagnóstico proposto para a doença de Alzheimer, e era um critério que definia que o indivíduo tinha possivelmente a doença de Alzheimer, pelos sintomas clínicos. É provável e possível se utilizava. O diagnóstico definitivo só acontecia depois que o paciente vinha a óbito e se avaliava o cérebro e se achava essas pedrinhas no cérebro. Então, reconstruindo. Foi Alzheimer. Esse cara realmente tinha uma doença de Alzheimer. Beleza. Então, por muito tempo se dependeu só da clínica para fazer esse diagnóstico. Aí, em 2000, ali por 2000, 99, 2000, principalmente 2004, começa a mudar tudo. Por quê? Se desenvolvem exames capazes de identificar se as pessoas têm ou não as pedrinhas no cérebro. Em 2004 é um marco, porque em 2004 a gente tem um exame de imagem, tá? Com PET scan, que é um tipo de tecnologia que usa um radiofármaco, um fármaco radioativo, né? E esse fármaco radioativo ele tem afinidade por essas placas de beta-amiloide, por essas pedrinhas. Então a pessoa recebe esse fármaco, ele vai para o cérebro, liga nas pedrinhas e emite a radiação. Então pela primeira vez a gente viu num cérebro vivo do indivíduo que tinha as características da doença de Alzheimer por um exame. Esse cara tá cheio de placa amiloide. E aí vem a outra pergunta, que é quanta gente que a gente não sabe que tem Alzheimer tem as pedrinhas? Genial. Aí o que acontece? Beleza, a gente consegue identificar em vivo agora. Consegue pegar um indivíduo vivo e fazer um diagnóstico definitivo utilizando um exame de imagem. Muda tudo. Né? Beleza, isso aqui é doença de Alzheimer. Tem esses sintomas, faz o diagnóstico assistido por biomarcador e você confirma que ele tem doença de Alzheimer. Né? As pedrinhas estão lá. Legal. Aí começa uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Os estudos começam a acontecer com esses exames, né? E o pessoal começa a identificar, gente, tem muita gente saudável cheia de pedrinha. O que está acontecendo aqui? Né? Será que as pessoas já têm a doença? Como é que funciona isso? Né? Moral da história. Hoje a gente sabe que as pedrinhas podem começar 25 anos antes dos sintomas. A gente tem uma janela de 25 anos para poder fazer uma intervenção.
Tá bem? Então, se o cara vai ter o primeiro sintoma com 65, as pedrinhas começaram com 40. Tá? Quais os problemas que a gente sabe disso? Tem alguns indivíduos que nunca desenvolvem a fase clínica da doença, se tem essas placas de beta-amiloide. Né? Mas a gente sabe que isso aumenta o risco de desenvolver a doença. Né? Agora, se você tem as pedrinhas de amiloide e as pedrinhas de tau e não tem sintoma nenhum, em 6 anos, 75% dos indivíduos apresentam o primeiro sinal do declínio cognitivo. Ter os dois juntos tem um alto valor prognóstico. E a gente, obviamente, agora já tem um exame também de PET scan, que é um radiofármaco com afinidade por tau, que brilha para ver tau no cérebro. Os dois estão disponíveis. Né? Os dois estão disponíveis. No Brasil, só para ver as pedrinhas de amiloide é aprovado pela Anvisa. Foi aprovado em 2022. Em 2022? E aí que tem... E nesse momento, tem diversos estudos em andamento intervindo nessas pessoas. Estudos em fase 3 já, que estão quase entrando no mercado. Né? Nas pessoas que têm as pedrinhas, mas não têm sintomas ainda. E o que são sintomas? O que é um sintoma de Alzheimer, Parkinson, outras coisas que a gente confunde com envelhecimento? Deixa eu... Tem uma maneira bem simples de identificar quando a pessoa deve procurar ajuda, tá? Quando algum sintoma começa a atrapalhar o dia a dia da pessoa. Essa coisa de esquecer o nome de alguém não tem problema. Não tem problema. Agora, se você começa a se atrasar para o trabalho, porque você nunca sabe onde deixou a chave do carro, todos os dias, você se atrasa todos os dias, e um dia a chave está dentro da geladeira, aí, tem uma coisa errada aqui. Então, a maneira de identificar normalmente tem meu cérebro, de modo geral, algumas funções que eu desempenhava de maneira muito simples, começaram a se tornar funções muito complexas para o meu dia a dia. Aí você tem que procurar ajuda. Né? Esse é um exemplo de quando o sintoma é um sintoma que, tem que dar uma olhada nisso aqui, tá? O que tem sido proposto agora, ultimamente, também não tem consenso ainda. Quando o indivíduo começa a ter sintomas, ele está numa fase que a gente chama de CCL. O indivíduo tem um comprometimento cognitivo leve. Tem sido proposta uma fase anterior que é uma fase de queixas subjetivas de memória. Então vamos lá. O cara que tem CCL, ele faz um teste, uma avaliação clínica, um teste neuropsicológico, e se identifica que ele tem um declínio objetivo. Esse cara está com declínio objetivo. Tem sido proposta essa fase onde o indivíduo acha que tem um declínio cognitivo, que é essa queixa subjetiva de memória. Então você pergunta pro cara, olha, eu acho que eu tô com um problema aqui e ali. Quando faz o teste, não tem nenhum declínio objetivo. Né? Tem sido proposto que essa fase pode ser uma fase que tem algum valor de predição para aqueles indivíduos que vão desenvolver ou não. Ainda não é consenso. Seria a fase vista cansada de um problema visual. Exatamente. Muitos estudos em andamento, a gente tem um em andamento agora bastante interessante com indivíduos com queixas subjetivas de memória, coordenada pelo Rafael Castilhos, que é um neurologista do Hospital de Clínica de Porto Alegre lá. Então, coisas bem bacanas. Mas vamos lá, vamos avançar para essa história. Chegamos no exame de imagem, a gente consegue identificar, antes dos sintomas, que as pedrinhas estão lá, as duas pedrinhas diferentes, né? Como é que a gente começa a utilizar isso para cuidar da população de modo geral? Vamos identificar isso aqui em algum momento, vamos fazer essas pessoas não desenvolver a doença. Legal? O problema é que o exame custa R$10 mil. Como é que você coloca no SUS? Mas, você já me deu algumas intervenções aí que você pode passar para a população toda que não tem prejuízo. Aumentar índice de educação, por exemplo, aumentar os índices de saúde mental, né, para criar reserva cognitiva. Vou arriscar aqui uma coisa meio certa, mas que posso estar errando completamente, mas dá para jogar aí, por exemplo, bom sono, programa de exercícios. Tem mais coisas aí que dá pra gente jogar nesse meio? São os riscos modificáveis esses. Legal demais, né? Tem uma comissão da Lancet de demência que publica, agora saiu em 2014, o último, riscos modificáveis para demência. Fatores de risco modificáveis para demência. O que você pode fazer para evitar? Para evitar. E aí ele divide por fases da vida. No início da vida, early life, education. Less education, fator de risco. Né? No meio da vida, perda de audição,
LDL alto, depressão, LDL, colesterol. LDL, colesterol alto, trauma crânioencefálico, concussão, né? Essa é clássica, né? O boxeador tem muito mais chance de demência. Inatividade física, diabetes, fumar, hipertensão, obesidade e abuso de álcool excessivo. Esses são todos fatores de risco modificáveis para o meio da vida. Agora, para a fase final da vida para o idoso, esse aqui tem um poder que é inacreditável. Isolamento social, poluição do ar e perda de visão. O isolamento social no idoso é uma coisa crítica, cara. Uma coisa crítica que está muito associada a risco de desenvolver demência. Essa é uma coisa... Tem um estudo no Nature Mental Health, 600 mil pessoas avaliadas, né, que mostra que isolamento social é um grande fator de risco para desenvolver demência. E é uma coisa que acontece muito. Porque acontece? O idoso vai ficando isolado em algum momento. Né? Imagina, a avó, por exemplo, a avó eu lembro da minha avó, né? Ela morava na casinha dela e tal, e uma vez por semana alguém ia visitar, ela passava o resto da semana com a cuidadora, com alguém ajudando e tal, mas cadê a família? Cadê o convívio social? Né? Que é a coisa mais... Minha avó ainda estava morando perto das irmãs, estava todo mundo se vendo ali, mas vai rolando esse isolamento. E esses são fatores de risco modificáveis. Mas veja bem, quem são as pessoas que a gente precisa que elas façam esse controle, né? Desses fatores de risco? Obviamente são as pessoas que estão mais em risco. E aí, fazer um exame desse não funciona. Né? Tudo começa a mudar em 2020. Março ou abril de 2020. Com o primeiro exame de sangue que identifica que as pedrinhas estão no cérebro. Desculpa, eu te cortei antes de você me contar que tem isso. Não, isso é muito novo. 2020. Eu lembro, cara, porque eu fiz meu doutorado, Átila, trabalhando com neuroimagem. Então esse PET scan, o que eu mais sei fazer é olhar PET scan. Cara, você me dá uma imagem de PET scan, você não imagina o que eu consigo fazer, cara. Eu entro no meu computador lá, faço o que você imagina uma imagem de PET scan. E eu nunca me esqueço que a hora que o primeiro exame de sangue foi desenvolvido, e o grupo que eu estava envolvido participou desse exame, né? O cara que era o coordenador do grupo, Pedro Cosaneto, me ligou e falou assim, Edu, e eu falei, o quê, Pedro? Perdemos nosso emprego. Ninguém mais vai fazer neuroimagem. Essa habilidade conservadora que a gente criou aqui não é mais necessária. 2020, primeiros exames aparecem, né? Exames muito sensíveis, é impressionante como eles funcionam. 5 anos depois, você vê toda a comunidade falando, os exames vão revolucionar o diagnóstico. Você tem a Organização Mundial de Saúde lançando uma cartilha para o tipo de exame de sangue que ela quer. Tá? 2 meses atrás, o primeiro foi aprovado pelo FDA. Você participou dessa concepção? Eu participei muito dos artigos que são publicados. A gente tenta fazer isso há muitos anos, né? Mas eu devo ter, sei lá, cara, mais de 50 artigos com exames de sangue ultrassensíveis no PubMed aqui, que eu tô envolvido desde todo esse processo. Aí o que acontece? Mais uma vez, a grande maioria dos estudos, sua totalidade, desenvolvida em países do norte global. Né? E aí tem um momento muito, muito caricato dessa história. Em 2018, quando eu vi o primeiro exame, eu voltei para o Brasil, conversei com um dos meus mentores, que é um cara espetacular, o Diogo Souza, e falei, Diogo, vamos no Ministério da Saúde e vamos dizer, turma, tá vindo um exame de sangue. Vamos botar o Brasil como pioneiro do Sul global, porque isso aí sim pode ser incluído no SUS em algum momento. Pô, exame de sangue, cara, né? 2018. 7 anos depois, a gente está começando o estudo. A gente coordena agora lá em Porto Alegre, que a gente chama de Iniciativa Brasileira de Biomarcadores para Doenças Neurodegenerativas, e a gente vai avaliar 3 mil pessoas em 10 cidades do Rio Grande do Sul. Está começando agora o estudo. A gente acabou de fazer o treinamento com as 10 cidades, então tem 10 equipes no interior do estado do Rio Grande do Sul que sabem fazer diagnóstico de Alzheimer de A a Z. Você imagina o que vai ser no futuro isso aí, cara? Se essas equipes aumentam, cara. E a ideia é que a gente faça em vários estados, né? Não só no Rio Grande do Sul. Então o estudo está começando agora. Tem 2 artigos já publicados, né? Um pelo grupo do Rio de Janeiro, da Redditor e da FRJ, com a Fernanda De Felice, Fernanda Tovar Mol e Sérgio Ferreira, né?
avaliando esses exames de sangue, mostrando que eles funcionam muito bem. E tem um do nosso grupo, lá no Rio Grande do Sul. Desculpa, porque uma coisa era mostrar na população brasileira que o exame funciona bem, agora dá pra seguir. Esses 2 primeiros pilotos, esse é uma coisa espetacular. Eu conversei com o Sérgio Ferreira. A gente desenvolveu os estudos, são iguais os estudos. O mesmo desenho, O que é o desenho? Utilizou um padrão ouro, que era o líquor, e comparou os exames com os exames de sangue. Eles fizeram no Rio de Janeiro e nós, no Rio Grande do Sul, e esses artigos saíram mais ou menos ao mesmo tempo, né? E são, obviamente, estados completamente diferentes, em termos socioculturais, e geneticamente também, né? Então, assim, funciona, né? Parece funcionar muito bem. Agora, com 3 mil pessoas, nós vamos ter uma ideia, realmente dá pra gente pensar em utilizar esses exames na população brasileira. E a ideia desse estudo, os objetivos primários são muito interessantes. O primeiro é entender o que são os valores de referência, que é o que a gente tem em todo exame laboratorial, né? Primeira coisa que a gente olha, minha glicose tá dentro ou tá fora? É ou não é? Quando você recebe um laudo... Tá alto, tá baixo, pode ou não pode. Você vê lá a curva de Gauss, tá dentro, tô legal, tô bem. Então, primeiro objetivo é ter esses valores de referência para ver o que é positivo, o que é negativo em relação às pedrinhas do cérebro. E o segundo, para mim, que é muito importante, é identificar quantos % desses idosos neurologicamente saudáveis têm as pedrinhas para preparar o país. O tamanho da pedrada que vai vir, né? Então, baseado em estudos do norte global, 25%. Então, no Brasil, como a gente tem 40 milhões de idosos, 10 milhões já devem ter essas pedrinhas. E se a gente vive numa sociedade que tem um envelhecimento precoce do cérebro, talvez essa proporção seja maior, né? O nosso cálculo, na hora de desenhar o estudo, a gente está pensando em pelo menos 30%. Pelo menos 5% a mais do que o norte global. E aí a gente precisa pensar naquela pergunta que você fez lá atrás. O que a gente vai fazer com o aumento dessa população e como é que a gente vai cuidar dos nossos idosos. Então, isso é muito importante e a gente não está pensando nisso da maneira devida. Sim. Né? Porque realmente, em algum momento, isso vai estar lá. O que a gente vai fazer? Né? Normalmente eu termino a conversa pedindo indicação de bibliografia, o que ler, o que consumir, que explicar. Se você quiser dar também, por favor, mas eu tô entendendo pela natureza do que você acabou de me contar que a área tá numa mudança de paradigma até, tanto do papel dos neurônios, quanto do envelhecimento, quanto do que é o Alzheimer e outras coisas, de décadas, assim, ou menos, né? E pela tua experiência no Brasil e profissional, eu sinto que dá pra gente terminar de uma outra forma. Eu queria te perguntar assim, como alguém que se formou fora, e veio para o Brasil aplicar isso. Desenvolveu uma abordagem lá e viu que quando se aplica ela aqui, a coisa é bem diferente, que a gente vive numa sociedade que está num outro estágio, tanto etário quanto de envelhecimento do cérebro mesmo. Né? Se a gente está vivendo num país que está... É curioso dar um número para uma coisa que é um feeling, que é, se a gente está num país que está cansado mentalmente, a ponto de ser patológico, os dois lados da coisa. Por que a gente está descobrindo isso agora aqui? Por que não veio isso antes? Ou o que mudou para a gente estar vendo isso recentemente? O que mudou na ciência brasileira? E o que dá para a gente fazer a respeito disso? Você está levando um exame de sangue ou participando de um esforço de ter um exame de sangue no SUS que vai começar a ver isso em escala. Quer dizer, ao contrário dos Estados Unidos, que é cada um por si, você vai bancar um exame, PET scan, no seu plano, e vai ter uma parcela de 2% da população ali que pode fazer isso, aqui a gente tem condição de instituir uma política pública de teste e acompanhamento, e teria condições de fazer, como eu vejo, por exemplo, acontecer na China, programas de bem-estar social que economizam muita grana de programas médicos. Você vai botar, né, que nem os programas que tem na China lá dos idosos fazendo exercício em comunidade, ativos com espaço, centro de encontro, não sei o quê. Quer dizer, eles estão abraçando várias coisas aí, de declínio cognitivo, de fazer uma reserva cognitiva, de, né, deixar a pessoa socializar e tudo. Então, eu acredito que existem medidas baratas que vão poupar muitos problemas de saúde e que são medidas que, por não serem farmacológicas, não vão vir do mercado, vão vir de um programa público. Então, o que dá pra gente aproveitar de bom que o Brasil tem
para intervir nisso? O que dá pra gente fazer a respeito? Você já deu várias ideias aqui do vestibular e de outras coisas, mas abraça um pouco mais aí pra mim. Você sabe que essa pergunta ela tem tantas camadas de complexidade que ela me faz voltar do meu retorno do doutorado pro Brasil, né? Quando eu cheguei no Brasil, pós doutorado, grande parte dele, eu acabei fazendo aquele doutorado que fazia um pouco no Brasil, um pouco fora. Eu fiz na McGill, no Canadá. Até hoje sou professor adjunto lá, acabei nunca saindo da universidade, né? E eu lembro quando eu cheguei no Brasil e resolvi, cara, vou ficar no Brasil, né? Teve um monte de coisa que aconteceu e a gente resolveu como casal, eu e minha esposa, na época minha namorada, a gente resolveu, vamos ficar no país, acho que é o melhor pra nós e tal. E eu me lembro da reação da comunidade do exterior em relação a mim. Era uma época que eu já era conhecido por estar indo em todos os congressos, estava sempre com ideias inovadoras, um cara muito expansivo, sempre tô querendo... E eu, Eduardo, o que você vai fazer no Brasil? Você enlouqueceu. E esse era o impacto. Cara, vamos lá, tem que voltar. Né? Onde é que você vai? Vai para os Estados Unidos? Vai para o Reino Unido? Eu falei, não, cara... Até em termos de financiamento, a pesquisa aqui no Brasil Total. era um momento extremamente sensível. E vou te contar como começou. E começou toda essa pressão de fora pra... Vamos lá, cara, você tem que voltar. Ó, tem oposição em tal lugar, vamos lá. Uma pressão psicológica mesmo de... Cara, você precisa voltar. E eu tinha essa percepção de que dava pra fazer no Brasil. Mas era uma utopia, inicialmente. Aí você pensa, eu volto, fico acho que um ano e pouco como pós-doutor e passo num concurso. Né? Num concurso na Federal do Rio Grande do Sul. O primeiro concurso que eu fiz. Eu tinha me inscrito em 5 concursos, né? Quando eu decidi que eu ia ficar. Teve um ano e pouco de pós-doc ali que eu ainda não sabia. Será que a gente sai? Será que a gente não sai? Tava aquela pressão toda. Passei por essa fase também. Cara. E aí eu falei, cara, vou me inscrever em vários concursos. Me inscrevi na URGS, na USP, na Unifesp, na UFABC. 5 inscrições. A primeira foi na URGS, né? Num departamento que não era o meu, que ninguém me conhecia, né? E eu entrei naquele departamento. E quando eu entrei no departamento, eu falei, cara, vou começar a trabalhar agora. E era uma fase que o departamento estava mudando de prédio. Então, não existia um espaço físico real. Você imagina, como é que eu vou fazer pesquisa sem ter um espaço físico? Aí, eu descobri que do lado de um departamento de bioquímica, existia uma salinha que era utilizada para lixos, para se colocar lixo seco. Eu falei, tá aí. Eu vou comprar uma super lixeira de plástico enorme para eles botarem o lixo seco aqui e vou fazer essa salinha um cluster de computação para analisar a neuroimagem. Então você precisava de verba de pesquisa para 2 coisas: cluster de computação e uma grande lixeira. Uma grande lixeira. Esse foi o começo. Então, o começo do laboratório, essas fotos são maravilhosas, cara. Umas cadeirinhas, 2 computadorzinhos, vários alunos em volta. Mas eu sabia que tinha uma coisa que a gente era imbatível. Número 1. Cara, os alunos brasileiros são espetaculares, cara. Essa turma que realmente quer fazer ciência, eles são imbatíveis, cara. Porque tudo é feito pra eles não quererem fazer ciência. Tudo joga contra, quem sobrou é porque é muito bom. E aí eu pensei, cara, vamos criar uma cultura, um ecossistema de excelência para estudar a doença de Alzheimer aqui. E esse foi o meu goal inicial. Né? Por quê? Porque realmente a gente tem uma grande oportunidade de entender o cérebro do brasileiro e entender o cérebro do latino-americano, né? Porque a gente já sabe muito mais sobre o cérebro de quem vive no norte global. E a gente viu uma oportunidade de estudar o cérebro do brasileiro, do latino-americano, que a gente não sabia quase nada. Né? Quer dizer, o cérebro do brasileiro tem que ser estudado. Era o diferencial. Você imagina, quando a gente conversou no início lá, o cérebro do brasileiro parece ser mais velho. Né? A gente sabe muito pouco sobre o cérebro brasileiro. E essa é uma oportunidade. É uma oportunidade de fazer uma coisa que ninguém estava fazendo antes. E eu acho que ali começa essa história. E a gente conseguiu fazer de A a Z, né? Porque a gente faz muita pesquisa básica com os astrócitos, né? E agora está trabalhando muito em política pública, em pesquisa clínica também. Mas foi uma utopia na época que eu botei na minha cabeça, vai dar para fazer. E acabou dando. Mas tudo por essa ideia de criar esse ecossistema de excelência, né? E aí, obviamente, como eu te falei, os alunos, para mim, são o grande diferencial. Se a gente consegue, né, fazer isso acontecer, tudo muda. Foi um momento muito difícil, porque em 2018, quando eu virei professor,
95% do financiamento em pesquisa foi cortado. Então eu viro professor no momento que o Brasil não financia a pesquisa mais. Como é que o grupo conseguiu sobreviver? A gente começou a conseguir pesquisa do exterior. Financiamento do exterior. Aí o grupo tem uma série de 2, 3 anos, onde a gente começa a trazer muito dinheiro de fora do país para o país. Dinheiro de agências internacionais. Começam a investir no nosso grupo de pesquisa para responder perguntas do nosso grupo de pesquisa. E aquilo ali foi um game changer, né? Mudou tudo. Porque a gente estava dentro do Brasil, que não estava financiando pesquisa, mas conseguiu uma maneira de receber financiamento do exterior. E aquilo acabou fazendo com que um laboratório pudesse crescer, e hoje em dia é um laboratório de 42 pessoas, um laboratório muito grande. E agora vocês têm a oportunidade de, com financiamento de pesquisa em saúde, por exemplo, poder colocar os testes em prática. Veja bem, cara, a gente tem... isso é uma coisa muito legal. Tem financiamento do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, mas também do Serrapilheira, do Ciência Pioneira. Então, que são instituições privadas sem fins lucrativos. Olha essa combinação. Filantropia com governo do estado, governo federal. Então, eu acho que a gente está num momento que, se a gente souber utilizar bem no Brasil, é um momento muito importante e interessante. Mas a gente precisa que esses players se comuniquem. Um laboratório que é financiado por tanto o governo federal quanto iniciativa privada, sem fins lucrativos, é um laboratório que tem muita chance de dar certo. Então, acho que é um momento muito... Quanto mais a gente tiver esse suporte e mais a gente tiver iniciativas filantrópicas financiando aqui dentro do país, eu acho que mais longe a gente vai. Obrigado pelo privilégio, Eduardo. Obrigado pela aula. Eu queria mais umas 2 ou 3 horas de podcast aqui para a gente poder desdobrar mais coisas dessa conversa toda. É sempre um privilégio conversar contigo e privilégio intelectual de ganhar esse conhecimento, mas também privilégio de dividir espaço com a pessoa que tem uma projeção dessa e que tem esse tipo de alcance e que está tendo esse impacto já na sua área de pesquisa. Parabéns. Parabéns e obrigado. Atila, agradeço muito pela oportunidade. Fico super disponível pra gente falar de novo quando você quiser, E como eu contei pra minha esposa, a gente tava vindo pra cá e veio conversando e eu falei pra ela, existem algumas pessoas que a gente cria uma afinidade imediata, Eu lembro que a gente entrou dentro do carro e começou a falar dos nossos filhos. Parece que, cara, eu gosto desse cara e acabei de conhecer ele, Tem uma coisa que uma paciente com doença de Alzheimer disse. Esse pode ser um outro tópico, tá? Uma vez por ano a gente caminha em Santiago de Compostela com pacientes. Isso pode ser um tópico para o futuro, E ela fala uma frase para mim que exemplifica o que é a vida para mim, Ela disse que ela tem Alzheimer, ela conseguiu viver com Alzheimer porque ela achou as suas pessoas. Legal. E ela fala, find your people. Quando você acha as suas pessoas, é imbatível, cara. Então essa é a minha dica para todo mundo aí. Acha as suas pessoas. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. Espero que você tenha curtido essa aula com o Eduardo Zimmer, com tanta coisa sobre o cérebro, envelhecimento, doenças e tudo que a gente está descobrindo e aprendendo agora sobre o cérebro. Se você achou que aquela pergunta do começo era piada, por que tem que estudar o cérebro do brasileiro? Não era piada. Tem bons e maus motivos para a gente ver o que está acontecendo com o nosso cérebro por aqui, e é um privilégio a gente poder estar conversando com uma pessoa e estar vivendo num período da ciência no Brasil em que tem gente competente para se perguntar isso e para estudar e observar isso por aqui, e em parte poder fazer isso com o apoio de instituições como o Serrapilheira, que apoia a pesquisa no Brasil e divulgação, como a divulgação que é feita nesse podcast aqui. Fica o meu agradecimento a eles também. Se você curtiu essa conversa e quer ganhar neuroplasticidade, ou melhor, quer ganhar uma reserva cognitiva para o seu cérebro com vários novos assuntos, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos não ficção e os vídeos regulares, e arrisco dizer, sem o Eduardo me ouvir aqui, já protege o seu cérebro para o envelhecimento aqui, ganhando novas conexões. A gente se vê numa próxima.